Pessoal, bem-vindo mais uma vez ao Sushi Business. Eu, Diego Logulo. Eu, Sasaki. Queremos agradecer aqui a Tokyo Foods, ao Rei das Ovas. Estamos hoje aqui com Flávia Nogueira. Bem-vindo ao programa. Obrigada, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Flá, conta pra gente. Aí, Corolla, Ajinomoto, né? Carro, comida asiática aí. Como é que foi essa história aí? É uma história, eu tenho 45 anos, né? Então é uma história que começou lá atrás, com 26 anos. Eu percebi que, primeiro eu comecei a trabalhar, né? Minha carreira começou na Dentsu, com o lançamento do Corolla, aqui no Brasil, Ajinomoto, Sony. Eu fui percebendo com o tempo que as marcas asiáticas, elas são construídas no longo prazo. A família da moda também, a moda se constrói no longo prazo. Então, eu vi muitas semelhanças ali com o meu estilo de comunicar. Eu sou historiadora de formação, com comunicação também, e é parecido como um trabalho de arqueólogo, é você entender ali as camadas que estão por trás daquela história e como elas podem ser posicionadas e recontadas numa outra cultura. É um trabalho de historiador com comunicador, foi aí o meu interesse em trabalhar com marcas asiáticas também. Não é interesse, foi acontecendo mesmo, né? Você também tem um pezinho na moda, né? Que você estava falando, é isso? Tenho. A moda, ela é uma escola. Não que eu trabalhe com marcas de moda. Moda é uma escola de pensar no longo prazo. Marcas asiáticas, elas não pensam num planejamento, no pânico trimestral, que a gente fala, das marcas tradicional, das marcas ocidentais. Elas pensam no longo prazo, de 10 anos. A gente vê a Toyota, por exemplo, a Sakura, que eu trabalho há algum tempo também, a Tokyo Foods também agora, né? Então, elas pensam no longo prazo muito semelhante com a moda. São marcas para criar herança, né? E a moda é muito semelhante. A gente previsiona, olha para o futuro e não deixa de olhar para o passado. Então, é esse o balanço, né, que tem a ver com marcas asiáticas, principalmente japonesas. Legal. Flávia, já puxando aí o gancho um pouquinho para dentro do restaurante. Né? A gente falando, por exemplo, das marcas, né? Por exemplo, dentro da sua história aí, o arquiteto Kengo Kuma, é isso? Isso mesmo. Você fez campanha já para Fast Shop também, né? Isso. Na sua visão, hoje, dentro de um restaurante japonês, o que você acha que deveria ser acrescentado ou ser tirado de dentro do restaurante? Tá. Bom, falando do Kengo Kuma da Fast Shop, eu trabalho com a Fast Shop, acho que foi uma das primeiras, lá desde a época da Dentsu, há mais de 20 anos eu trabalho com a marca. E o Kengo Kuma, acho que a cultura, vamos falar primeiro de marca, antes de falar de restaurante, né? As marcas japonesas, elas não trabalham, a cultura não é em cima de campanha, é em cima de enraizamento. Então, quando a gente fala, né, de Kengo Kuma e de Fast Shop, as pessoas, o problema era a falta de percepção de ser uma marca japonesa, da Fast Shop. Sendo uma marca de varejo, né, naturalmente, de tecnologia de varejo, lá atrás, há 40 anos atrás, a preocupação com a experiência e com a ativação dos 5 sentidos foi natural, né? Principalmente pela Marie, a fundadora. Então, numa época, nos anos 90, onde os videocassetes eram vendidos dentro das caixas ainda, não sei se vocês lembram, na época da Geronson, tudo ficava em cima de caixa. A Fast Shop, ela foi a primeira a tirar o videocassete da caixa e colocar, né, num lounge, num sofá, numa mesa de centro. Isso foi muito natural, né, próprio de quem tem uma ascendência japonesa, né, pensar nos 5 sentidos, pensar na experiência, pensar na educação, em como falar sobre o produto de uma forma de uso, né? Então, a experiência foi uma consequência, mas falar sobre o enraizamento, não. Então, isso é um gap muito grande que eu também vejo nos restaurantes, e talvez essa seja a sua pergunta, né? Eu acho que o grande desafio para a cultura, mas a joia da coroa para os restaurantes japoneses é falar de procedência, né? As marcas japonesas, elas não são feitas de campanhas, né? Elas são feitas por contar a raiz, né? O enraizamento daquela história. Então, eu acho que tem pouco isso, né? Por mais que sejam restaurantes japoneses, a gente tem aqui, né, milhões,
Vocês sabem muito mais do que eu. Mas cada um tem uma história. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas uma pessoa é diferente da outra. Então, cada restaurante é diferente do outro, né? Tem curadorias diferentes. E cada um poder contar a sua história, a curadoria que está por trás da matéria-prima, né? Das pessoas que fazem parte ali do menu, é o grande core que eu vejo pouco sendo contado. Né? A história sendo contada. Né? A história sendo contada. Os japoneses, eles falam muito pouco da história deles, né? A marca japonesa, ela pensa em gerações. Só que o restaurante japonês, ele pensa no aluguel do mês que vem. Como é que você convence ele a entender falar das isso? Gerações. Você como comunicadora. Eu acho que é aquele gap, né? Pensando no pânico trimestral versus a herança. Acho que é sobre pensar num balanço, né? Uma construção de marca, a gente fala que é 50% vendas, 25% share e 25% valuation. Então, vendas coloca a mentalidade para pensar ali, né, na divisão, 50% eu vou pensar em vendas. Como que eu vendo mais? Como que eu vendo mais pratos? Mas 25% do nosso pensamento, do planejamento, coloca em como eu vou ganhar mercado. Né, como que eu apareço mais, seja nas mídias sociais, seja através de assessoria de imprensa, e os outros 25%, como que as minhas raízes ganham mais valor. Né, então, é esse balanço que a gente tem que ter, que a moda ensina bastante. Como que eu penso nas vendas, né, mas como que eu vendo a minha história também. É isso. Flávia, matcha virou latte. Onigiri virou snack de posto. Falando de tendências, né, não sei se você tem essa informação, essa pesquisa, mas qual o próximo produto vai ser deformado aí pela cultura brasileira? Deformado, adaptado, adaptado. Eu acho que adaptado. A cultura japonesa, asiática, eu gosto de falar, mas especialmente a japonesa, todo o lifestyle dela vai ser cada vez mais absorvido, né? Observado e absorvido. Acho que, por que isso? Existe uma tendência de ter, né, principalmente a geração Z, buscar essas respostas para as questões planetárias, né? Então, a gente nunca teve um momento tão grande em ansiedade, depressão, poluição, e os japoneses, eles respondem bem essas perguntas, né, sobre bem-estar, né, sobre mindfulness. Então, tudo que é japonês, de alimentação, a lifestyle, a um tipo de esporte, tudo vai ser muito consumido no Ocidente, principalmente no Brasil, que é o maior índice de ansiedade do mundo, né, e depressão. Então, no geral, o lifestyle brasileiro, japonês, com a sua comida, sua gastronomia, suas artes, né, ela vai ser cada vez mais absorvida e consumida por aqui. Japan House, ela é um projeto de institucionalização desse novo Japão, né, cada vez mais, onde minimalismo não é uma estética, é uma filosofia de vida. Filosofia de vida. E Fast Shop patrocinou, não foi? Não. Fast Shop está junto, está por trás, está junto, mas, na verdade, o projeto é do Japão mesmo, para distanciar que o Japão não é a liberdade. O Japão moderno é a Japan House, né, com aquele conceito, né, de sustentabilidade, do saber fazer japonês. E eu espero que cresça cada vez mais com a ativação das marcas para contar essa história. A Fast Shop, ela empodera essa fala, né, nas suas campanhas, nas suas lojas também. Então, ela é uma colaboradora da Japan House. Né? Bom, a gente tem uma pergunta aqui que nossos fãs aqui que nos seguem, né? Ai, que legal. E aí tem alguns publicitários, aí fizeram uma pergunta aqui. Cannes em Nova York, Festival Premium Storytelling. Mas o food service, o storytelling não paga boleto. Não. Qual é o projeto seu com marca japonesa que deu mais resultado no negócio no chão de loja? Olha, e por quê? Acho que a Fast Shop é um super case, a Sakura também para mim, porque eu acho que mais do que eu falar, acho que a gente pode até abrir uma janelinha, né, para o presidente falar, né, Roberto Otaki, e a Marie, o Milton também, que são os fundadores da Fast Shop. Acho que o case maior, ela não está no Festival de Cannes. Assim, né? Aquilo lá, ela não é verdade, assim, né? Acho que o maior case é a cultura... Foi a pergunta, não paga o boleto, não e cadê o chão de loja? Não paga o boleto. Cannes, né? A cultura ser institucionalizada dentro da companhia, o entendimento do que é a marca, de quais são os valores, do que é o core dela é o mais importante, né? Se a gente olhar
faz uns 5 anos que eu trabalho com a Sakura, né? A Sakura, 5 anos atrás, né? E hoje, ela conversa com uma geração, né, mais jovem também. Ela empodera, ela fala dessa diversidade, ela fala do empoderamento das mulheres amarelas também. Ela está falando com esses artistas, a Fast Shop também, que anunciam esses movimentos. Então, para mim, isso é o maior prêmio. Meu leão de ouro é conseguir mudar a cultura das companhias para que eles possam ser esses agentes educadores para esses novos consumidores também, né? Acho que as marcas, elas precisam assumir esse papel político mesmo, né? De apresentar a próxima página, né? Contar qual é o futuro, entregar essas respostas aí para essa geração. Legal, isso. Bacana, bela resposta. E 25 anos aí da sua trajetória aí, né? Você já teve que falar muitos nãos para as empresas japonesas pelo fato de elas quererem abrasileirar demais os seus produtos? Nossa, agora, eu estava falando, não agora. A gente estava numa conversa nesse último cliente que eu estava agora, descendentes de japoneses, e aí a conversa era, a maneira da gente abordar a liderança é diferente, bem diferente da maneira que a gente vai atuar. Ou seja, para atuar tem que ser mais agressivo, mas para abordar a liderança tem que ser mais calmo. Então, achar esse ponto de equilíbrio, de como que a gente vai falar que aquela herança ela deve ser honrada, mas o que trouxe a gente até aqui não é o que a gente vai nos levar para o futuro, é muito difícil. Porque a gente tem uma geração, né, nessas lideranças japonesas, que eles são mais tradicionais, e é difícil falar isso. Não é o que vai nos levar para o futuro que você fez até agora. Elas são mais transgressoras. Elas não querem deixar a honra de lado. Elas agradecem e honram o passado, mas elas querem ser mais diversos no futuro, né? Acho que a gente fala bastante, né, principalmente em umas conversas na Japan House, o omotenashi, ele deve ser tropicalizado. O brasileiro tem um jeito de atender, de recepcionar, de cuidar, né? E o Japão tem um outro jeito, né? Então a gente precisa misturar, né? Isso precisa ser colocar no liquidificador. Omotenashi tropicalizado. Tropicalizado. Porque não adianta a gente tentar imprimir como é no Japão, né? Ainda mais a geração que está aqui, que é muito antiga, né? Eu vejo, por exemplo, do Japão, eu vejo que não é todo mundo que come, né, o mochi com shoyu, mas no Japão, né? É aqui que a gente come mais. Então a gente tem um gap de gerações com o Japão também, né? Então a gente precisa criar o nosso omotenashi, né? Inaugurar o que é pensar de forma globalizada, mas o que eu gosto de falar é pensar de forma localizada. Qual é, né, a cultura, os valores, a estética e a ética dos nossos nipo-brasileiros, né, para que a gente inaugure essa marca nova. E essa geração, com essa cicatriz, quando eu falo marca, não é logo. Quais são as cicatrizes dessa nova geração, as dificuldades das mulheres amarelas também, né? A gente fala do feminismo, a gente está vivendo a 4ª onda, mas a gente tem o feminismo amarelo que deve ser falado, que deve ser colocado em pauta também. E que os restaurantes também são marcas, né? Eles devem como cuidar disso na comunicação, né? Como Sushi Womans, né? A Sushi Womans, por exemplo, a Sakura veio com um projeto para contar, para falar das histórias das Sushi Womans também. Como que a gente aborda essa conversa? Como que a gente começa a falar dessas marcas, das mulheres? Enfim, tem muita pauta que é amarela e que a gente pouco fala. Sem dúvida. Um país como o Brasil, né? Uhum. Quando você fala tropicalizar, e por conta das região também, né? Você vai para o Nordeste, você tem que usar uma comunicação. Para o Sul, uma outra. Né? Essa dificuldade, não sei se é uma dificuldade. Uma dificuldade. Qual que seria um pouco da estratégia aí que a Flávia usa nesses trabalhos? Que é o Think Global e o Act Local, mas aqui é o local do local do local. Precisa ter isso. O Brasil é muito grande, muito diverso, né? O hemisfério sul, no geral, a gente está vivendo uma emancipação das artes, o jeito de fazer, de valorização da nossa cultura, então a gente não pode homogeneizar, né, o Brasil.
precisa pensar na cultura localmente. Acho que um bom exemplo é como a Sakura faz. A Sakura ela tem um portfólio de diversas marcas, só que antes essas marcas, até antes da gente entrar, elas eram comunicadas de forma como independentes, né? Acho que o que a gente fez para a Sakura foi começar a levantar uma bandeira única de Sakura, trabalhar a marca-mãe, qual é o posicionamento dela, quais são os valores e como cada uma delas conversa com cada região e qual que é o preço que vai ser aplicado, qual que é a atitude que ela vai ter, quais são os sabores que ela vai ter também. Por exemplo, a gente tem a Sakura aqui, mas tem também a marca Cereja, tem a Kenko, e cada uma está numa região. Então é importante ter essa diversidade, mas sempre elegendo a marca-mãe como o guia, né, como o coração que bombeia os valores principais para todas elas, assim. E a gente consegue regionalizar, é uma forma de respeito também, né, a cultura daquela região. É a forma de pensar globalizado, né, para a marca, mas também localizado para cada região. É uma maneira. Think Global, Act Local. Sua agência nasceu por quê? Qual foi o conceito ali? Antes, né, da School, eu trabalhei em agências tradicionais, né, minha principal passagem foi na Denso, onde eu aprendi muito trabalhando com a Toyota, com a Sony, com a Ajinomoto, aprendi muito dos meus valores, não aprendi sobre o que colocar na vida profissional, assim, acho que tudo é uma fusão, né, quando você trabalha com criação, com comportamento, é tudo a mesma coisa, assim, né. E depois por ser de moda, eu conto lá de trás sempre. A minha formação é historiadora, então eu não falo através de superfícies, eu vou por camadas, tá bom? Então Camada, moda. A primeira camada, minha família moda. Eu queria ser arqueóloga quando eu era criança, mas minha família é da moda, então eu virei uma arqueóloga de pessoas, assim, né? Uma arqueóloga da comunicação. Da olha comunicação, que interessante aqui, de né? valores de valores e histórias das pessoas e das marcas, né? Porque marcas são pessoas. Então. Marcas são pessoas. Então, por mais que aquela pessoa principal não esteja mais por trás, ela nasceu com um ideal, como a School, que foi a sua pergunta, né? Então, eu trabalhei fui criada, né, dentro desse universo de moda. Fui para Denso. Depois eu fundei a minha primeira agência, que a gente fazia experiências de marca. Como minha família era da moda, eu aprendi a me comunicar através de todas as superfícies. Para mim, comunicar em 30 segundos de rádio ou de TV e só em página dupla não era suficiente. A marca ela tem que ser comunicável em todas as superfícies, né? De tijolos a grid de logo. E para mim era muito estranho dentro das agências de publicidade convencionais a gente se focar só na mídia que era conveniente para as agências. Porque uma agência de publicidade é um modelo de negócio que ela só atende ao modelo dela, a mídia, aonde ela ganha lá o BV. Né? Então tinha uma dissonância, ganhava, né? Então tinha uma discrepância gigante do que a marca, né, aquela operação precisa versus o que a agência entrega. Então eu fui para o que as agências chamam de below the line, né, o que sai das mídias tradicionais. Fui para arquitetura, evento, experiências táteis. Depois eu entendi que aí também é um modelo de negócio. Eu estava longe da estratégia, né? Foi através de um restaurante muito tradicional. Foi aí que eu vendi essa minha primeira agência. De um restaurante japonês que tinha mais de 40 anos, eu não queria falar o nome, mas ele estava na Manuel Guedes. E eu fui contratada para fazer a arquitetura dele. E os sócios estavam gastando tubos de dinheiro assim para fazer arquitetura, experiência com mobiliário. E eu tinha sócios ali onde onde o nosso modelo de negócio era vender cadeira cara, metro quadrado caro. E o que ele precisava era de um chefe. Da Manuel Guedes, na Manuel Guedes. Exato. E ali eles estavam errando, porque precisava de um chefe de cultura, trabalhar o menu, treinamento, recrutamento melhor. E eu não ia entrar nessa parte, mas tinham muitos gaps nessa parte. E eu e os meus sócios, a gente precisava enfiar neles, né, arquitetura. Então ali eu falei, não, eu estou fazendo a mesma coisa que as agências tradicionais. Então, há 15 anos, 16 anos atrás, né, eu vendi a minha participação e fundei a School SS99 com o Vitor Hayashida, que é descendente asiático, que também tem o mesmo pensamento que eu. E aí a gente começou a repensar, né, o que seria a comunicação do futuro, que é entrar
né, na operação, em todas as camadas da marca, né, mesmo para saber aonde que a gente vai entrar com saúde. Os números, eles dão as respostas para a gente do que é entrar com saúde na marca, né? Não adianta acelerar para a arquitetura se está faltando o básico, sabe? Que é um treinamento, um recrutamento, um alinhamento de visão entre os sócios, né? É isso. Ou seja, o planejamento estratégico é fundamental aí. Planejamento estratégico, né? alinhamento. Você tentou procurar em outros lugares e acabou não encontrando. Isso. Porém, o food service tem as camadas, tem a estratégia de comunicação, mas existe uma deficiência do mercado muito grande que é a mão de obra qualificada hoje. Nessa sala, que acho que é uma das piores, né? Depois dos impostos. Como é que você vê isso? Né? Porque a comunicação é perfeita, a estratégia é perfeita, mas o outro lado ali, como fala aqui, o chão de fábrica... É difícil. É difícil. Eu gosto de falar, vai doer um pouco o que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu acho que a gente cuida muito pouco do cliente interno. Assim, né? Eu prefiro chamar de cliente interno, não de funcionários. Eu acho que o primeiro cliente que a gente tem que cuidar e ver é o nosso cliente interno. O Brasil, ele tem um pensamento, né, do trabalhador ainda muito escravagista, assim, né? É isso. Então, acho que a gente paga muito pouco, a gente valora muito pouco, a gente treina muito pouco também. Né? As pessoas hoje, principalmente essa geração, elas se conectam com os valores. É um pouco assim, na comida asiática, né? Só que assim, eles até treinam bastante, mas o comprometimento dessa nova geração... eu acho que a gente tem um gap aí transgeracional. Acho, o comprometimento existe quando vê valor. Sim. Então, eu acho que tem essa geração, que é a liderança, que são os fundadores, que são os donos, né? Eles precisam comunicar melhor os seus valores, o porquê que eles estão lá, o que eles querem impactar. Aí sim. Hoje, um negócio que seja só transacional, né? Que seja ali, olha, eu te vendo a comida e você me paga, isso não é suficiente para essa geração. O que é transformacional no seu negócio? O que você está oferecendo para o mundo? O que você está fazendo com as comunidades de onde vem o seu peixe, por exemplo? Né? Quais são as trocas que você tem? Então, isso é relevante para essa geração. Qual é o futuro que essa pessoa pode ter dentro da sua empresa, dentro da sua marca também? Né? Então, ter essa consciência do que você está fazendo para você mesmo e para o mundo é importante. De novo, é uma geração que ela se engaja, mas ela se engaja com valores políticos, sociais, sustentáveis também. Então, a gente está vendo essa falta de engajamento porque a gente tem esse gap transgeracional. É uma escola dos dois lados. Assim, você acha que os restaurantes eles precisam se preparar melhor para se comunicar? Precisam se preparar com essa geração. Com essa geração. Primeiro. Porque a geração do Sasaki, para eles estarem do lado de um chefe aprendendo, aquilo era uma honra. Né? Era assim, assim, eles brigavam para estar ali. Sim. Eles faziam qualquer coisa. Né? Hoje a gente entrevista aqui, mas não sei quantos chefes. O cara tenta ensinar, tenta passar, começa a preparar o cara, aí o churn, né? O cara fala, puta, tá longe de casa. Aqui hoje quem está ensinando é a geração antiga. É a geração antiga. Aí fica difícil. Aí assim, né? O Sasaki já tá até cabelo branco. Então, assim, realmente a gente vê que é um desafio muito grande. É uma dor que a gente ouve aqui direto. É um gap na comunicação. Acho que todos os lugares são assim. A gente vê, nunca teve uma saída, um êxito tão grande nas instituições de ensino. Por quê? Porque essa geração, eles querem ver aplicado na prática. Você não vai conseguir ensinar física se você não conseguir trazer para a prática como é a física. Assim. A mesma coisa sobre um corte de um peixe. Né? Então, como que a gente comunica para essa geração a paciência, a resiliência japonesa, a coerência que existe, a importância, por exemplo, eu aprendi isso num restaurante perto da minha casa, com um sushi bem tradicional. Ele fala que um bom sushi começa desde quando pesca e principalmente no corte. Né? E o que é mais na vida é desde a raiz. Então, eu acho que a forma de falar
precisa também ser um pouco trazida para a prática, né? Não é só nos restaurantes que essa geração está fugindo. Imagina, das universidades também. Né? Então, a gente eu estou com um projeto com alguns amigos, né, da escola, da Avenue, como que a gente aprende, por exemplo, sistemas de irrigação no Peru, com a comunidade Inca, por exemplo, né? Ali vendo aqueles sistemas que foram feitos há 600 anos atrás. Então, é aí que essa geração vai se encantar, sobre como colocar em prática aqueles ensinamentos, com exemplos, com metáforas. Então, pode ser uma saída para esses treinamentos serem mais eficazes, além de pensar em modelos de negócios que não são transacionais, que também são transformacionais. Eles também vão se engajar com esses projetos. Legal. Bacana, Flávia. Mudando um pouquinho agora de assunto. Uhum. Vou pegar você agora no estômago aí, tá? Ai, meu Deus do céu. E eu tô com fome. A gente vai comer Daqui a pouco a gente... Mas o Foods trouxe uns snacks pra então, eu tô esperando aqui. Flávia, conta um pouquinho pra gente, né? Você teve essa trajetória aí pelas marcas japonesas. Com certeza você aprendeu, né? Em cada uma delas a comer um prato ou outro. Eu queria saber de você algum que você lembra que você gostou muito, assim. E qual deles que você falou, nossa, esse aqui eu só tô comendo porque o presidente da empresa tá me oferecendo. Não, acho que a comida japonesa, assim, em geral eu adoro, né? Pela saudabilidade também, né? Mas lamen, eu sou apaixonada por lamen. Assim, sabe? Eu não sei, eu gosto eu amo, assim, eu gosto de tudo, na verdade. Então eu não consigo falar uma que eu não gosto. Acho que... Natô, você gosta? Natô, eu não gosto, Natô eu não gosto. E eu também não tomo saquê. Não tomo saquê, não tomo álcool. Mas as sodas coreanas eu gosto bastante também, né? Eu tenho olhado bastante para a Coreia, assim, então... é difícil falar assim de cara. Isso me pegou pelo estômago mesmo, o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu acho que eu gosto de tudo, assim, né? A comida que eu mais como é asiática mesmo, no dia a dia. Os snacks, as algas no dia a dia, o que eu levo na bolsa. Sem ser comida asiática, o que você gosta de comer? Comida francesa. Eu também fui casado com japonês e com francês. Comida francesa. Mas isso é um casamento bacana, sabe? A culinária asiática com a japonesa. Com francês, né? Fusion food. Então, eu gosto da comida francesa e japonesa. Aí eu fui escolhendo os maridos certos, assim. Muito bom. Bom, a gente está acabando aqui o nosso programa. A gente tem uma pergunta aqui, que é o legado, mas é o legado em vida. O legado em vida que você gostaria de deixar agora. Tá? Você vai responder olhando para aquela câmera ali. Ai, meu Deus, qual é o legado que eu deixo em vida? É tão difícil falar de mim, porque eu trabalho para a marca, então às vezes eu falo de todas, sabe? Qual é o legado que eu deixo? Eu acho que a gente só consegue olhar para o futuro com os olhos no passado. E aí a gente constrói melhor o presente. É isso. Olha só, hein, Sasaki. Muito bom. A gente não viu um legado desse até hoje aqui. A gente ouviu cada história, mas esse aqui, muito bom. Bom, nossos clientes querem presentear você aqui, Tokyo Foods aqui com o Nori, né, Sasaki, com os snacks coreanos aqui para você. Ai, que delícia. Você já vai sair daqui já almoçada. Já vou para outra reunião almoçada. Né? E... Só saque, que aí depois você leva e você presenteia. Mas eu já vi que tem outras coisinhas ali de bebida, eu vou nele. Tem sim. Muito bom. Obrigada. Bom, obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada, meninos. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Parabéns por essa fala também. Eu acho que até eu trouxe uma provocação para eles. Acho que o Sushi Business, né, é um projeto, é uma fala, né, um conteúdo que ele consegue abordar muito mais do que negócios, né, mas o que é news, o que é buzz mesmo dentro dessa comunidade. Então, acho que poucos conteúdos trazem isso, essa abertura que vocês trazem para falar de diversidade, para falar de cultura. Então, é muito bacana que vocês conseguem fazer essa curadoria perfeita de pessoas para abrir a cabeça de negócios, que negócio é cultura cada vez mais, né? Negócio é cultura. Muito bom. É isso, obrigado. Maravilha. Obrigado. Pessoal, fiquem com a gente. Sushi Business volta mais. Muito boa essa entrevista aqui. A nossa arqueóloga da comunicação, do planejamento aqui. Adorei, já fez meu brain. Camadas da marca. A gente vai ter muito mais isso aí para vocês. Não saiam daí. Obrigada.